Olá pessoal, hoje a gente começa a parte tributária do curso para a primeira fase do exame de ordem. Seguindo a proposta desse curso intensivo, nós vamos fazer uma abordagem ao longo de 9 aulas de 6 temas diferentes, começando com a temática de hoje a respeito das taxas. Nós veremos nas aulas seguintes as demais temáticas, passando pelos princípios, pelas imunidades, pelas normas gerais, a parte da responsabilidade tributária e, por fim, das isenções, que são, portanto, os temas que me parecem são os mais importantes e mais relevantes que precisam ser compreendidos para realizar uma prova dessa natureza e especialmente dentro da proposta intensiva do nosso curso. Pois bem, para início, nós precisamos compreender a temática das taxas e, desde logo, nós abordamos aqui os 4 pontos que nós desenvolveremos dentro dessa matéria da aula de hoje. Vejam vocês, que nós vamos abordar aí uma questão relativa à compreensão geral sobre as taxas, né, a sua definição legal, o princípio informador, a classificação dela e aquela velha questão das taxas não poderem ter a base de cálculo própria dos impostos. Né. Fazendo uma subdivisão, vamos fazer uma abordagem da taxa de polícia e logo depois das taxas de serviço público. E por fim, no fechamento da aula, algumas considerações a respeito das taxas e das tarifas que me parecem são relevantes. Tá? Bom, acho que a primeira informação que é a mais importante, né? A classificação das taxas dentro do direito tributário. A mais aceita é aquela que coloca as taxas como um tributo vinculado, né? Vinculado a uma atividade realizada pelo Estado, uma atividade realizada pelo poder público. Nós sabemos que são 2 as atividades que o Estado realiza, que pode gerar em contraprestação uma taxa a partir daquilo que está estabelecido no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Mas vejam que o segundo ponto mais importante em compreensão da figura das taxas tem a ver com o seu princípio informador. Num primeiro momento, nós aprendemos uma outra figura tributária, que é a questão dos impostos, né? E nós sabemos que todos os impostos são informados pelo princípio da capacidade contributiva. No que diz respeito às taxas, isso é um pouco diferente, porque, vejam vocês, nos impostos nós temos atividades realizadas pelo particular, são atos independentes de uma ação do Estado. Nas taxas, os fatos geradores são realizados pelo poder público, são realizados pelo Estado, né? E aí, estabelece a doutrina que o princípio que informa as taxas, na verdade, é um princípio de retributividade, até porque toda taxa consiste em uma contraprestação, é uma retribuição, é uma remuneração para em referência a uma atividade realizada pelo poder público. Né? Quais são as atividades estatais que geram taxas? Vejam vocês. Né? O ato de polícia, que diz a Constituição, é o exercício regular do poder de polícia, né? Ou a prestação de serviço público específico e divisível. Desde logo, então, nós já identificamos as 2 atividades do Estado, as 2 ações estatais que desencadeiam como contraprestação ou que podem gerar como remuneração a exigência de uma taxa. Se nós olharmos, nós temos o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, estabelecendo, num primeiro momento, a competência. Quem pode instituir as taxas, diz lá a Constituição que é a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, né? E fixando ainda, nesse mesmo inciso 2, aquelas 2 atividades estatais que nós acabamos de dizer. Por sua vez, o artigo 77, caput, do Código Tributário Nacional, ele traz justamente a regulamentação ou a regulação desse dispositivo, fixando ou dando a definição legal de taxas, pormenorizando, por assim dizer, aquelas informações ali. O quarto ponto mais relevante de início, e já inclusive esse ponto acaba nos remetendo a uma das súmulas vinculantes hoje em vigor no país, vejam vocês que nós vamos ter uma problemática ainda dentro do artigo 145 da Constituição, mais especificamente no parágrafo 2º, a respeito da vedação de taxas terem base de cálculo própria dos impostos. Eu sempre digo que a razão é óbvia da vedação constitucional. As taxas não poderiam ter base de cálculo própria dos impostos, porque senão não seriam taxas, seriam impostos. Basicamente, se está a dizer que cada figura tributária destas, tanto as taxas como os impostos, e assim também as contribuições de melhorias, as contribuições e o empréstimo compulsório, eles possuem base de cálculo própria. Ou, em outros termos, o que eu quero dizer com isso? Que a base de cálculo é o elemento
essencial, é o elemento típico de cada uma das figuras tributárias.